Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para mim é motivo de alegria de estar aqui nessa noite, para nós juntos louvarmos, bendicermos e enaltecermos o nome do Senhor. Eu quero frisar o capítulo que foi lido nessa noite. São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ler novamente, todos juntos? O cego Bartimeu curado. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode sustentar a igreja. Ontem eu e meu filho estivemos num congresso de adolescentes ali em São Caetano do Sul. E o preletor da noite pregou a respeito da mulher do fluxo de sangue. E de toda a mensagem, uma coisa que muito me chamou a atenção e que eu nunca tinha prestado atenção foi quando ele disse assim: aquela mulher, ela não foi curada porque ela tocou em Jesus. E aí eu fiquei pensando, mas a gente prega que ela foi curada justamente por causa disso, porque ela tocou em Jesus. Mas se a gente for olhar o texto, a Bíblia fala assim que ela sai, quando o Senhor Jesus sentiu que dele saiu virtude, ela que estava por trás de Jesus, ela foi para frente dele, e ali a Bíblia fala assim, ele falou toda a verdade. E aquele preletor falava assim, ela foi curada porque ela falou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele falou assim, enquanto ela estava lá atrás, ela estava tentando segurar a alma de Jesus. E naquela época, a mulher, quando estava naqueles dias que nós sabemos, quando ela estava naquele ciclo menstrual, naquela época ela era considerada imunda. E ele falou assim que quando ela saiu de trás, quando ela estava indo por detrás das pessoas para tentar tocar em Jesus, obviamente ela esbarrou em um, ela tocou em outro. E ali ele fazia uma analogia, ele falava assim, muitas vezes, para a gente conseguir a nossa bênção, a gente sai sujando todo mundo. Ou seja, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para conseguir a minha bênção. E quando ela foi para frente de Jesus, ele fez outra analogia, e ele falava, talvez ela chegou perto de Jesus e falou, Senhor, eu sei que para eu chegar aqui na sua frente, eu machuquei muita gente lá atrás, eu sujei muita gente lá atrás, mas eu estou aqui para dizer que a pessoa que tocou nas suas vestes fui eu. E quando ela teve essa atitude de falar a verdade, ela recebeu duas bênçãos do Senhor Jesus. Que também foi outra coisa que eu aprendi. A primeira coisa foi a cura. E a segunda coisa foi a salvação. Porque o Senhor Jesus disse para ela, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vindo para esse texto de hoje, nós vamos ver que Jesus também ofereceu para este homem duas coisas. Ele ofereceu a fé, a salvação e a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas indo lá para o começo do texto, nós vamos ver que a Bíblia fala assim, depois foram
Jesus e os discípulos já estavam em outro lugar. Por quê? Porque Jesus, ele não ficava parado. Jesus, ele não ficava esperando o tempo passar. Quanto mais pessoas pudessem ouvir a respeito do Pai Celestial, a respeito do céu, louvado seja o nome do Senhor, ele estava aqui para fazer o quê? Para fazer exatamente isso. Falar do reino de Deus, trabalhar em prol do reino do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós que, aleluia, nos dizemos, nos intitulamos, aleluia, servos de Deus, obreiros do Senhor, quantas vezes nós estamos com os nossos tempos ociosos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós priorizamos outras coisas que não é, aleluia, obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus. E aqui o Senhor Jesus, aleluia, ele tinha uma missão. E essa missão era qual? Era propagar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor a toda a criatura. Porque foi isso que ele falou para nós. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho só para aqueles pobrezinhos, miseráveis, aqueles que não. É a toda a criatura. Não interessa se é o presidente da república, não interessa se é o rei da Inglaterra, não interessa se é o pior dos piores, aleluia, que estão ali passando necessidade. É para toda a criatura. E Jesus, ele estava exatamente cumprindo a ordem do Pai. E muitas vezes hoje, eu, Gislene, não estou cumprindo a ordem do Pai. Muitas vezes você não está cumprindo a ordem do Pai. Ai, irmão, mas é porque, olha, é tão difícil. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer que às vezes nem sobra tempo. Será? Deus lhe deu 24 horas por dia para viver. Se você tirar 1 hora do seu dia para fazer a obra do Senhor, está de bom tamanho. Aleluia. E aqui o Senhor fala, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Jesus, aonde Jesus estava, as pessoas estavam junto porque queriam ouvir Jesus falar. Queriam aprender de Jesus. Queriam conhecer Jesus. Queriam estar junto dele para participar dos milagres que ele realizava. Será que eu também sou uma angoriadora de multidões também? Ou será que aonde eu vou eu estou sempre sozinha? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nessa noite ele quer que eu e você sejamos chamadores de multidões. Mas para quê, irmãos? Para fazer volume? Não. Para que quanto mais pessoas souberem de Jesus, melhor para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer, aleluia, começar a trazer multidões, comece na sua casa. Comece falando de Jesus para o seu amigo, para o seu filho, para o seu primo, para o seu irmão, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Comece falando de Jesus em casa. Comece falando de Jesus. Ai, irmão, mas é tão difícil. Olha, lá em casa rola tudo que é tipo de assunto, menos a Bíblia. E tem casa que é assim mesmo. Tem família que é assim mesmo. Conversam sobre tudo e sobre todos, mas não falam de Jesus nem da palavra dele. E o Senhor nessa noite ele está querendo que nós comecemos a arrastar multidões. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos fazendo isso, mas o diabo está. E ele está usando pessoas aí fora para levarem o máximo de pessoas possíveis para o inferno. E nós, como, aleluia, verdadeiros, aleluia, evangelistas do Senhor, o Senhor nos deu essa incumbência, mas infelizmente nós estamos pegando a incumbência que Deus nos deu, dobrando e colocando no bolso. E Deus nessa noite está falando para mim e para você que o Senhor, ele nos chamou nessa terra, não foi para ficar parado esperando o tempo passar. Ele nos chamou para que nós possamos evangelizar, falar do amor do Senhor. Ai, irmão, mas eu tenho vergonha.
cheio. Nós estamos cheios do quê? De vento? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos cheios do Espírito Santo. É muito bom. A gente chega aqui em cima do púlpito e fala: estou cheio do Espírito Santo. Desde quando? Então mostra que você realmente está cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bonito vir aqui, como eu estou fazendo, pregar a palavra de Deus. Mas eu quero ver ficar cheio do Espírito Santo da porta para fora, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para ficar cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Ele nos chamou para ser cheio do Espírito Santo lá fora, porque as almas estão pensando que Jesus é lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite Deus está querendo que eu me desperte na presença dEle. Deus está querendo que você se desperte. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar, porque os dias estão se findando. E quando chegar naquele grande e terrível dia do Senhor, Ele vai nos cobrar aquilo que nós tivemos tempo de fazer e não fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero entrar no Bartimeu, mas Deus não está deixando ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, igreja, Deus, aleluia, entregou algo na tua mão para você fazer e você simplesmente dobrou e colocou no bolso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe deu uma responsabilidade e você está fugindo dela. Sai da igreja, que toda escolha tem uma consequência. Se você escolher agarrar aquilo que Deus lhe deu e começar a fazer, Deus vai lhe dar armadura, Deus vai lhe dar escudo, Deus vai lhe dar espada para você valer e guerrear. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai lhe dar ferramenta para fazer a vontade dEle. Mas você precisa querer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai colocar uma adaga no teu pescoço e falar: faz. Não. Deus vai esperar você ter iniciativa. Irmãos, às vezes a gente se esforça tanto para fazer o trabalho secular. Não, mas se eu não fizer, vai ser descontado. Mas se eu não for, o patrão vai ligar comigo. Mas e para Jesus? É de qualquer jeito, é na esculhambação mesmo? Irmão, Deus não gosta de nada esculhambado, não. Para Deus tem que ser a coisa ó tinindo, perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estávamos lá em casa fazendo uma comemoração de aniversário do meu esposo. E minha irmã ficava o tempo inteiro: nem vai tomar banho, nem vai se arrumar, nem vai isso. Eu lá correndo, ela nem dei atenção direito para a irmã Adriana, coitadinha. E nele. E lá na minha cabeça eu ficava pensando: não, mas tem que ficar tudo perfeito. Tem que ficar tudo perfeito. Agora, se eu, reis mortal, quis que tudo saísse perfeito para o meu esposo, por que eu vou deixar tudo esculhambado para Deus? Irmãos, quando Deus nos abençoa, Ele não nos dá nada de quinta categoria, não. Ele nos dá tudo de primeira. E quando eu vou oferecer algo para o meu Deus, é aquilo que dá, é aquilo que sobra, é aquilo que agora deu certo. Não, irmãos, não é assim não. Eu estou tentando entrar no Bartimeu, mas Deus está mandando eu falar isso para vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso vai ser contado naquele grande e terrível dia. Por isso que Deus, na palavra, fala grande, porque vai ser majestoso, maravilhoso. E terrível, porque pode arruinar com a sua vida. E de que adianta a igreja do Senhor a gente ficar aqui sentado nesses bancos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, e aí o Senhor chega, olha para mim e fala: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ontem também, o pastor que pregava ali falava para nós:
hoje? Porque eles nos conheceram, nós nos tornamos amigos e eles foram na minha casa. Certo? Como é que eu vou morar num lugar onde eu não conheço a pessoa? Fala pra mim. Tem como eu dizer que vou morar no céu se eu não me relaciono com uma pessoa que mora lá? O dono do céu, pastor. Tem como? Não dá. Aí você fala assim, mas irmão, mas eu estou na igreja. Irmão, isso aqui não é nada. Se você acha que sair da sua casa e vir para cá, sentar no banco, cantar, dar glória a Deus, orar e ir embora, está tudo certo, esquece. Porque ter relacionamento com Deus não é só isso. Ter relacionamento com Deus vai muito além disso. E aí ele falava assim: quantas vezes você falou com o seu amor hoje? Porque a gente fala que ama a Deus, né? Se a gente ama Ele, a gente vai querer falar com Ele. É igual meus filhos. Eu amo meus filhos. Às vezes o Miqueia sai e eu fico o tempo inteiro: filho, e aí, você está onde? Mãe, estou pegando ônibus. Filho, você está onde? Mãe, desci em Santo Amaro. Filho, você chegou aonde? Não, mãe, já estou dentro da unidade. Filho, e aí, mãe? É o tempo inteiro eu falando com ele. Por quê? Porque eu amo meu filho. Porque eu quero estar perto do meu filho. Eu quero saber se meu filho está bem. E com Deus? Será que eu tenho esse nível de relacionamento? Ai, não, mas eu não tenho tempo de ficar de joelho orando, não. Meu querido, minha querida, ó, existe um negócio chamado isso aqui, ó. Mente. Você está lá, fazendo atividade lá no seu trabalho, você está lá: Senhor, abençoa, Jesus, abençoa meu dia, me guarda, me proteja. Você está lá dentro do ônibus, lá no busão: Senhor, abençoa esse ônibus, meu Deus, guarda a minha vida, guarda a vida de todo mundo que está aqui dentro. Você está na sua casa, você está almoçando: Senhor, obrigada, meu Deus, por esse alimento. Você consegue falar com Deus, não precisa ficar de joelho, não. Aí você fala assim: irmã Gislene, mas você estava falando de evangelismo, agora você está falando de relacionamento, porque está tudo interligado. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque quando você se relaciona com Deus, Deus lhe dá estratégias para poder evangelizar. Eu sou professora de educação infantil. Para minha criança aprender, por exemplo, a amarrar o sapato, que infelizmente agora até isso a gente tem que ensinar, porque a família não ensina mais, ele tem que se relacionar comigo. Ele tem que chegar para mim, dar um pezinho e falar: Pro, me ajuda. E aí eu vou ensinar para ele a amarrar o sapato. Vou mostrar para ele a estratégia que é amarrar o sapato. E Deus é do mesmo jeito. Mas, irmã, eu não sei fazer. Minha querida, meu querido, existe um homem chamado Deus que está lá em cima só esperando você pedir para ele te ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, a obra de Deus não vai para frente porque as pessoas não têm iniciativa. Porque as pessoas não querem aprender. Não é que elas não sabem, elas não querem aprender. É diferente. Existem homens de Deus aqui em cima que Deus determinou que ensinasse a igreja. Mas muitas vezes as pessoas não querem aprender. E muitas vezes também existem aqueles que falam: mas eu não aprendi desse jeito. Eu não vou fazer porque não foi assim que me ensinaram. Como é que você quer ver essa casa cheia se você não quer aprender? Se você não quer se esforçar? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui está dizendo que saiu Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Olha só, começou. Eu fico imaginando a dimensão que vai tomando isso. Era Jesus, um só. Os discípulos, que aqui já era mais 70. E uma grande multidão. Tudo que é grande começou o quê? Pequeno. Tudo que é grande começou pequeno. Eu quero frisar isso, sabe por quê, irmão? Porque tem gente que acha que as coisas já começam lá em cima. Mas, irmão, olha, eu não sei fazer, eu não sei pregar. Eu não sei cantar, minha voz é horrorosa.
recém-nascido sair da barriga da mãe e falar bom dia, mamãe, e já sair andando. Nunca vi. Com Jesus é do mesmo jeito. Você vai aprender. Você vai aprender. Para você aprender, você tem que sentar. Você não aprende de pé. Você aprende sentado. Aonde eu quero chegar com isso? Porque tem gente que não sabe e ainda atrapalha quem quer ensinar. Aleluia, Deus. Tem pessoas que falam, mas eu não vou fazer desse jeito não, porque não vai dar certo. Eu acho que se fizer assim, meu querido, mas você nem escutou. Como é que você já quer opinar? Eu vou parar de falar de Bartimeu, porque Jesus não vai falar de Bartimeu hoje não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nessa noite, Ele está querendo que eu e você possamos ser humildes o suficiente para aprender. Sabe por quê? Porque os discípulos, antes de irem falar de Jesus, eles aprenderam com Jesus. Aleluia, Deus! Eles ficaram ali reunidos com Jesus, assentados com Jesus, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ensinar. E aí só depois foi que ele foi levado. Jesus falou, agora vocês podem ir. Vai de 2 em 2, não vai sozinho não. Vão de 2 em 2. E aí lá vocês façam o que tem que fazer. Leva lá o alforje, a pegada de vocês, vai embora. Aleluia! Irmãos, Deus nessa noite está exigindo de mim e de você que nós, aleluia, possamos nos armar, nos indumentar para poder sair. Quanta gente que quer sair despreparado. Acha que só colocar a Bíblia debaixo do braço, ir lá na esquina e na casa do irmão. Gente, temos que tomar muito cuidado. Não é assim. Quando eu era de criança para adolescente, né? Indo para minha adolescência, eu com 11 anos eu já saía para o evangelismo com os jovens. E antes de nós sairmos para evangelizar, para irmos na rua, entregar folheto e tal, nosso pastor, saudoso pastor Ângelo Custódio, ele virava para os regentes e para os líderes dos jovens e falava assim, meia hora de oração antes de sair daqui. E a gente ficava lá, meia hora, o negócio era 3 horas, 2h30, a mocidade já estava todinha lá e eu, 11 anos. 11 anos no meio do povo. E aí orávamos, e quando dava 3 horas da tarde, nós saíamos para o evangelismo e, né, irmãos, a gente via de tudo naquele evangelismo. De tudo. Por isso que nós tínhamos que estar preparados. E nós evangelizávamos, às vezes a gente ia na casa de alguém fazer uma oração. E quando nós voltávamos do evangelismo por volta das 4h30, mais meia hora de oração para agradecer pelo evangelismo que nós fizemos. Hoje em dia, muita coisa mudou. Mas Jesus Cristo mudou, igreja? As coisas que Jesus Cristo ensinava lá atrás, Ele mudou e está ensinando diferente hoje? Não. Mas muitas vezes nós queremos pegar aquilo que Jesus ensinou lá atrás, transformar aqui na frente e ensinar outra coisa. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Se nós quisermos trazer as multidões, nós temos que ensinar aquilo que Jesus Cristo ensinou lá atrás. É a coisa genuína, é a coisa pura, é a coisa verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje em dia tem muita coisa falsa sendo ensinada por aí. E Deus, Ele está nos alertando, irmãos, porque hoje em dia muitos pratos estão sendo servidos dentro da casa do Senhor. Não é fora, é dentro. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque uma comida mal feita, ela pode estragar o nosso estômago. Leva isso para o lado espiritual, igreja. Se você começa a se alimentar de um alimento mal preparado aí fora, você vai começar a regurgitar e vai começar a passar mal. E se brincar, você pode morrer até espiritualmente. Deus nessa noite Ele está falando para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Tome cuidado com o que você ouve por aí. Tome cuidado com atitudes que você
diabo não brinca, não. E o diabo conhece quem é Deus na sua essência. Muitas vezes eu não conheço Deus na sua essência. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu conhecesse Deus na sua essência, muita coisa que eu faço, que eu falo hoje, eu não faria e não falaria. Muitas atitudes que eu tenho hoje, eu não teria. Porque primeiro, a gente tem que ter temor a Deus, mas tem que ter tremor também. Porque o mesmo Deus que nos ama, o mesmo Deus que nos coloca no colo e nos carrega, Ele também nos açoita e nos castiga. E o Senhor nessa noite, Ele está aqui, porque Ele quer nos acolher, Ele quer nos colocar em seus braços. Mas para isso eu preciso querer estar nos braços de Deus. Quantas vezes, irmãos, o Senhor vem tentando nos abraçar e a gente vai fugindo, a gente vai, não, Deus, não, agora não, agora não. E Deus fala, filho, vem aqui, filho, eu quero ficar com você, eu quero falar com você, eu quero ter intimidade com você. E você fala, não, Senhor, agora não, estou ocupado. Não, Senhor, agora eu não posso. Quando é que você vai ter tempo para Ele? Quando que você vai decidir que é hora de se achegar a Deus? Irmãos, a pior coisa que tem é quando Deus não quer ficar perto de nós. Está aí um exemplo clássico, que é o exemplo de Saul. Samuel tentou interceder a Deus pela vida de Saul e Deus falou, não quero mais nem saber desse cara. Não precisa mais falar dele para mim. Já chegou a imaginar, irmãos, o que será de nós quando Deus tiver essa atitude? Porque Ele está tentando chegar perto de você, Ele está tentando chegar perto de mim, Ele está tentando ter intimidade comigo, Ele está tentando ter intimidade com você, e a todo momento a gente está se esquivando. Mas, irmã, eu não faço isso. Ah, faz sim. O pastor acabou de falar do culto de doutrina, que era oculto. Na minha concepção de crente, era oculto. E na minha igreja em específico, a terça-feira era a terça-feira tenebrosa. Porque pastor não estava ali para passar a mão na cabeça de ninguém, era chicote mesmo. E a gente aprendia. E a gente fazia direito. Para vocês terem ideia de um exemplo que eu vou citar, ensaio. Quem não ensaiava não cantava. O grupo podia ter duas irmãs. Uma faltou, cantava só uma. Não importa. Por quê? Porque aquela foi para o ensaio. Hoje em dia, se a dirigente das irmãs virar e falar assim, irmã Cida, você não vai cantar hoje, porque você não ensaiou. Eu não venho mais nesse ensaio. Porque a irmã, não estou falando que você faz isso não, tá? Mas é um exemplo. E aonde Deus vai operar, irmãos? Deus não opera. O pastor vira para o outro e fala assim, irmão, amanhã você vai ministrar a palavra. Aí o irmão, acontece qualquer coisa, o carro quebrou, ô pastor, não vai dar. Ó, nem vou para a igreja hoje. No tempo do Ângelo Custódio, ele ficava uns 15 dias sem ter oportunidade. Aí, se faz isso no tempo de hoje, pastor, a pessoa vai embora. Fala, que isso? Está me humilhando na frente dos outros. Porque não aguenta um tranco. Deus, Ele está querendo soldado que aguenta um tranco. Deus não quer soldado frouxo na obra dele, não. Deus, Ele quer homens e mulheres valorosos e na hora que a coisa apertar, você esteja ali pronto para poder guerrear. Irmãos, evangelismo é isso. Trazer a multidão é isso. É na hora que vamos ver você falar, Jesus, Ele é aqui, estou aqui, Senhor. E não arreda o pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não quer homens e mulheres covardes na obra dele.
vez. Ou então fica assim: Senhor, se o Senhor não me der o que eu estou pedindo, e fica colocando Deus contra a parede. Primeiro que ninguém coloca Deus contra a parede. Ninguém. Dá para nascer um homem, dá para nascer a mulher que vai colocar Deus na parede. Mas muitas vezes a gente quer exigir de Deus algo que Deus vai olhar e falar: não vou te dar porque você também não faz o que eu quero. É uma via de mão dupla. Você me dá e eu te dou também. Você faz e eu te abençoo. Irmãos, a gente tem filho, a gente sabe como que é. Quantas vezes a gente vira para a criança e fala assim: olha, se você ficar bonzinho, mamãe vai te levar em tal lugar. E a criança fica boazinha, porque ela quer ir em tal lugar. Mas quando aquela criança desobedece, a primeira frase que você fala: não vou te levar, você não obedeceu. E às vezes com Deus a gente não quer que Deus faça isso conosco. Nossa, mas Deus, que injustiça, porque eu estou sendo injustiçado, porque eu estou sendo perseguido. Irmãos, vamos parar com isso, isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. E Deus, Ele quer homens e mulheres maduros na sua seara. Deus, Ele quer que saia de Jesus, que cresça para os discípulos e que chegue na multidão. É isso que Deus quer neste lugar. Para começar de passar para 70 e chegar a milhares, tem um caminho aí que vocês precisam percorrer. Mas só vai conseguir chegar na multidão aquele que tiver peito, aquele que não se intimidar, aquele que olhar e falar: eu vou. A responsabilidade foi dada na mão de vocês. Deus, Ele deu uma responsabilidade para cada um de vocês. Irmã, qual é a minha responsabilidade? Não sei. Mas Deus te deu. Então vá procurar saber com Ele aí mais um momento de relacionamento. Senhor, qual é essa responsabilidade que a irmã está falando e eu não sei? Vai falar com Jesus. Tem gente que sabe o que Deus está falando com ele e está falando com ela. Glória a Deus, aleluia. Então tome uma atitude de crente e vá fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Eu não sei se Deus falou assim: olha, você vai ficar só limpando o banheiro da igreja. Vai limpar o banheiro da igreja, meu filho. Mas faça aquilo que Deus falou para você fazer. Olha, Deus falou que é só você pegar o controle e abrir a porta. Faça isso, pegue o controle e abra a porta. Mas faça o que Deus mandou você fazer. Não é o pastor que está mandando você fazer. Não é o obreiro que está lá na porta que está mandando você fazer. É Jesus que está mandando você fazer. E se você quiser ser abençoado, obedeça. Obedeça às ordens do Senhor nosso Deus. Não seja rebelde, não. Porque todo aquele que é rebelde acaba perdendo. Mas aquele que é obediente a Deus, obediente à sua palavra, Deus abençoa ele e multiplica as bênçãos dele na vida da pessoa. Amém, igreja? Que Deus abençoe a amada igreja. Peço aos irmãos que continuem orando por nós, para que Deus venha nos abençoar. Continuo rogando as orações dos irmãos a favor do casal que eu falei para vocês aqui um dia desses, a Ruth e o Jonatas. Deus sabe de todas as coisas, para que o diabo seja envergonhado e o nome de Jesus seja glorificado na vida daquele casal. Também quero rogar as orações dos irmãos. E agora eu vou tirar o microfone. Os irmãos sabem que a gente está passando por um momento muito delicado nas escolas, de violência, né? Alguns fatos a mídia, né, coloca isso, claro, mas tem muita coisa que acontece internamente que só nós que estamos no chão da escola sabemos como é difícil lidar. E na semana passada aconteceu um incidente muito grave com uma das nossas professoras lá da escola.
lá, infelizmente. Então, peço aos irmãos que apresentem. E apresente todos os professores da cidade de São Paulo. Todos. Né? Tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares. Porque assim a coisa está muito difícil. E só Jesus para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe as palmas para o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí a palavra do Senhor, aleluia. Vamos pôr em prática, aleluia, tudo que Deus falou conosco aqui, desde a leitura oficial que Deus está falando, aleluia. Palavra que a irmã Jamile deu, aleluia. Jesus ali deixou bem claro que quem quiser salvar a sua vida vai perder, né? Aleluia. Quem não pegar a sua cruz, não negar-se a si mesmo, não serve para ser discípulo de Jesus. Aleluia. E Deus seguiu falando e terminou. Aleluia. Falando, louvado seja o nosso Deus. E nós temos que ter a responsabilidade de ser servo de Deus, de agir como servo de Deus e andar como servo de Deus. Amém? Aleluia. As almas precisam. Aleluia. As almas precisam, irmãos, ouvir o Evangelho e principalmente ver em nós um bom exemplo. Entendeu? Porque o nosso bom exemplo às vezes fala mais alto do que as nossas palavras. Nosso testemunho, por isso que Jesus falou, ele comparou o nosso testemunho como uma luz. Entendeu? Ele diz: vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo: vocês são um exemplo. Né ou não é? Aleluia. Hoje nós vemos aí, hoje mesmo na pregação eu falei sobre isso. 90% da igreja, irmão, aleluia, em vez de ser uma luz, está se tornando uma escuridão que não está deixando o povo abrir o olho para enxergar a verdade. Porque o povo, em vez de, aleluia, ver na igreja uma luz, está vendo um impedimento, uma barreira, por causa do próprio mau testemunho dos crentes. Entendeu? Aleluia. Aí eu ainda citei assim, que são os crentes, a maioria, que faz isso. Porque os cristãos não. Cristão é de bom testemunho. Entendeu? Cristão é quem segue a Jesus como deve ser. Agora crente, irmão, crente é aquele que, é o que a minha esposa falou aqui. Entendeu? Ah, eu estou na igreja, tá bom. Ele crê em qualquer coisa. O diabo crê. E o diabo é mais crente do que certos crentes. Eu costumo sempre pregar aqui isso aqui. Entendeu? Tiago falou: rapaz, você crê? Faz muito bem acreditar, o Tiago falou. Mas o diabo também é crente. E outra, ele é tão crente que ele estremece. Entendeu? Tem crente, irmão, que ele, o diabo ele crê, ele estremece, mas não obedece. Não obedeceu, e agora mesmo se ele quisesse obedecer, não tinha mais chance, porque ele já foi condenado. Entendeu? Mas tem crente que tem hora que ele é pior que o diabo. Entendeu? Porque ele nem crê, ele não estremece e nem obedece. Entendeu? Aleluia. E aí só o sangue de Jesus, né? Como a gente sempre fala. Quando a pessoa chega nesse estado caótico, que isso é uma tremenda tragédia para a vida da pessoa. Amém? Vamos orar? Aleluia. Se Jesus, sendo Filho de Deus, ele obedeceu até a morte, entendeu? Aleluia. Não rejeitou a cruz, o sofrimento, entendeu? Para obedecer a ordem do Pai, aleluia, de morrer na cruz para salvar a humanidade. Quem somos nós, irmão, para nos recusar a ser obediente ao nosso Deus, aos nossos líderes que Deus colocou para cuidar da nossa alma, né? Para zelar por nós, para nos ensinar, aleluia. Então vamos entrar pelo caminho da obediência e a coisa vai mudar na nossa vida. A igreja antigamente ela crescia, ela prosperava porque o povo era primeiro obediente, unidos, era humilde, né? Hoje você vê pessoas que não faz diferença do mundo. Louvado seja o nosso Deus. A igreja mudou muito, mas Jesus não mudou. Entendeu? Aleluia. O Evangelho mudou muito, mas a palavra de Deus não mudou. Ela continua a mesma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, abençoe a minha esposa por essa palavra. Aleluia. E é isso. Nós fomos chamados para lutar. Aleluia. Nos armar e ir para a guerra, para a batalha. Amém?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, por essa palavra. Deus fiel e verdadeiro, nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática tudo que ouvimos e aprendemos aqui através da Tua palavra. Meu Deus querido, Deus poderoso, nos conceda, Senhor, meu Deus, a força, meu Deus querido, o ânimo, Senhor, para estarmos aqui, ó Deus, nos cultos, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, na quarta-feira, ouvindo o Teu ensinamento da Tua palavra, amanhã, meu Deus, na oração. Deus fiel, nos ajuda, Senhor, a sermos autênticos, a sermos verdadeiros, a sermos, meu Deus querido, que a Tua palavra nos ensina, a sermos esforçados, como o Senhor disse a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, e aí eu serei contigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, que nós possamos, Senhor, ter a atitude de Gideão, malhar o trigo, meu Pai, Deus fiel, até mesmo, Senhor da glória, Deus santo, de uma forma oculta, que seja, meu Deus amado, para o bem, Senhor, da Tua obra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus poderoso, nos ajuda nessa caminhada, abençoa essa igreja, abençoa cada irmão, a cada irmã, que a Tua palavra venha produzir um fruto, meu Pai amado, digno, meu Deus amado, na vida de cada um, ó Pai, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, te agradeço. Nos leva em paz para o nosso lar, nos leva, Senhor, debaixo da Tua sombra, nos cobre com as Tuas asas e com o sangue de Jesus Cristo, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus, nosso Salvador. Estende as mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam